Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. No programa de hoje vamos conversar sobre os 80 anos do filme Interlúdio de Alfred Hitchcock, com o historiador e estudante de arquivologia da UFSM e também colaborador aqui do Matinê, Matheus Meller. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica José Carlos Corcheiro, o Zezinho. Hoje é a abertura do segundo semestre aqui da UFSM e saudamos todos os estudantes nesse retorno. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 3 de agosto. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 3 de agosto na história do cinema. Em 1885 nascia nos Estados Unidos o ator, diretor e roteirista Allen Holubar. Um dos pioneiros do cinema mudo, dirigiu e estrelou produções ambiciosas, como The Heart of Humanity, de 1918, drama ambientado na Primeira Guerra Mundial, e também Man-Woman Marriage, de 1921. Sua contribuição foi importante aí para a construção e para a consolidação da linguagem da narrativa cinematográfica nas primeiras décadas do século XX. Faleceu em 1923 com apenas 38 anos. Em 1900 nascia nos Estados Unidos a atriz Jacqueline Gadsden. Destaque do cinema mudo, participou de produções como O Ladrão de Bagdá, de 1924, ao lado de Douglas Fairbanks, e também de Dom Juan, de 1926, um dos primeiros longas que já tinha uma trilha sonora sincronizada. Ela encerrou a carreira com a chegada do cinema falado e faleceu em 1986, aos 86 anos. Em 1904, nascia no México a atriz Dolores del Rio. Considerada uma das primeiras estrelas latino-americanas em Hollywood, brilhou em filmes como Voando para o Rio, de 1933, Maria Candelária, de 1943 e A Flor da Minha Vida, de 1953. Ela faleceu em 1983, aos 78 anos. Em 1906, nascia em Budapeste o diretor de arte Alexandre Trauner. Um dos maiores cenógrafos da história do cinema, colaborou com diretores como Marcel Carné, Billy Wilder e Bertrand Tavernier. Entre seus trabalhos mais celebrados estão Se Meu Apartamento Falasse, de 1960, pelo qual ganhou o Oscar de fotografia em preto e branco, e Irma la Dulce, filme também dirigido por Billy Wilder. Também fez a fotografia de O Homem que Queria Ser Rei e A Testemunha. Trauner faleceu em 1993, aos 86 anos. Em 1923, nascia nos Estados Unidos a atriz Jean Hagen. Ela ficou eternizada por interpretar a Lina Lamont no clássico Cantando na Chuva, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Também participou de filmes como A Floresta Maldita. Ela faleceu em 1977, aos 54 anos. Em 1947, nascia na Inglaterra o diretor de fotografia Dick Pope. Colaborador frequente de Mike Leigh, assinou fotografia de filmes como Segredos e Mentiras, Os Segredos de Vera Drake e Sr. Turner, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar. Ele faleceu em 2024, aos 77 anos. Aniversariantes do dia: 91 anos da atriz mexicana Elsa Cárdenas. Atuou em produções mexicanas e internacionais, destacando-se por interpretar a mãe de Ben-Hur no clássico Ben-Hur, de William Wyler. Também participou de diversos filmes da chamada Era de Ouro do cinema mexicano. 86 anos do ator Martin Sheen. Dono de uma carreira de mais de 6 décadas, ele protagonizou clássicos como Terra de Ninguém e Apocalipse Now,
de 1979, esse dirigido por Francis Ford Coppola. Martin Sheen também estava em Os Infiltrados, de Martin Scorsese. 76 anos do diretor, roteirista e produtor norte-americano John Landis. Especialista em comédia, ele dirigiu sucessos como Clube dos Cafajestes, Os Irmãos Caras de Pau, Um Lobisomem Americano em Londres e Trocando as Bolas. Landis também é conhecido por dirigir os videoclipes de Michael Jackson, Thriller e Black or White. 68 anos do ator francês Lambert Wilson. Construiu uma carreira entre o cinema francês e produções internacionais, participando de filmes como Homens e Deuses, Jefferson em Paris e interpretando o Merovingio na franquia Matrix. 59 anos do ator, diretor e roteirista francês Mathieu Kassovitz. Ele ganhou reconhecimento internacional ao dirigir o grande filme O Ódio, de 1995, vencedor do prêmio de direção no Festival de Cannes. Como ator, participou de filmes como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain e Munique, de Steven Spielberg. 53 anos do ator inglês Stephen Graham. Ele destacou-se em produções como Gangues de Nova York, Inimigos Públicos, Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas e O Irlandês. Mais recentemente foi destaque na produção e criação da minissérie Adolescência. E também completam 53 anos a atriz brasileira Isabel Filardes. Embora seja conhecida pela televisão, ela também participou de produções cinematográficas brasileiras, como Navalha da Carne, de Nevida Almeida, e Orfeu, de Cacá Diegues. E faleceram nessa data, em 1966, em Los Angeles, aos 40 anos, o humorista e ator Lenny Bruce. Embora revolucionasse a comédia de palco, a stand-up comedy, ele também atuou no cinema em filmes como Dance Hall Hackett, de 1953, e Dream Foolies, de 1954. Sua trajetória inspirou diversas produções cinematográficas posteriores, entre elas Lenny, dirigido por Bob Fosse, e com Dustin Hoffman vivendo o seu papel. Em 1995, faleceu em Los Angeles, aos 77 anos, a atriz, diretora e roteirista Ida Lupino, uma das grandes mulheres a dirigir filmes em Hollywood numa época marcada por apenas homens à frente da direção. Ela destacou-se tanto atrás das câmeras como atriz, participando de clássicos como Seu Último Refúgio e O Vale do Destino, e como diretora, realizando obras importantes como O Mundo Odeia-me e O Bígamo. Há 50 anos, em 1976, os cinemas de Santa Maria exibiam no Cine Glória, Paolo O Quente, com censura de 18 anos. No Cine Independência, o filmaço de Federico Fellini, Amarcord. E no Cine Imperial, Um Convidado Bem Trapalhão, grande filme com Peter Sellers, em duplo com O Homem Incrível. E agora vamos com a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Em 1926, nascia em Nova York o cantor e ator Tony Bennett. Além de consagrada a carreira musical, participou de produções cinematográficas e documentários, interpretando a si mesmo em filmes como Máfia no Divã e O Oscar, de 1966. Sua voz marcou inúmeras trilhas sonoras do cinema, e Bennett faleceu em 2023, aos 96 anos. E hoje estaria completando 100 anos. Então vamos ouvir 3 canções de Tony Bennett em filmes. Começamos com The Way You Look Tonight, que está na trilha sonora do filme O Casamento do Meu Melhor Amigo, de P.J. Hogan. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Na edição de hoje, celebramos os 80 anos de um dos maiores clássicos da história do cinema, Notorious, ou, no Brasil, Interlúdio. Filme lançado em 1946 e dirigido pelo mestre do suspense Alfred Hitchcock. Estrelado por Ingrid Bergman, Cary Grant e Claude Rains, o filme reúne romance, espionagem, tensão psicológica em uma narrativa ambientada em parte no Rio de Janeiro do pós-Segunda Guerra Mundial. Considerada uma das obras-primas de Hitchcock, a produção é frequentemente lembrada pela sofisticação de sua linguagem cinematográfica, pelo célebre plano da chave
e pela forma como transforma sentimentos de amor, culpa e desconfiança em puro suspense. O filme estreou em agosto de 1946, 15 de agosto de 1946, e permanece como uma referência fundamental da história do cinema mundial. Para conversar sobre esse clássico que atravessa gerações, recebemos hoje um colaborador nosso já presente em vários matinês, estudante do curso de Arquivologia da UFSM, pesquisador de cinema, Matheus Meller. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, sempre quando eu venho no programa eu fico melhor ainda. Show de bola. O filme Interlúdio, ele tem a seguinte premissa, né? Um agente do governo dos Estados Unidos, T.R. Devlin, vivido por Cary Grant, conta com a ajuda de Alice Huberman, vivida por Ingrid Bergman, filha de um criminoso de guerra alemão, para se infiltrar em um círculo de executivos da IG Farben, escondidos no Rio de Janeiro após a Segunda Guerra Mundial. A situação se complica quando os dois se apaixonam, enquanto Huberman é instruído a seduzir Alex Sebastian, vivido por Claude Rains, um executivo da Farben que já havia sido apaixonado por ela. Essa trama aí foi filmada entre o final de 1945, ainda no período da Segunda Guerra Mundial, e o início de 46, e lançado pela RKO Studios, a RKO Radio Pictures, 15 de agosto de 46. No Brasil, a estreia ocorreu em 47, alguns meses depois, não há uma data precisa nos jornais que acabei pesquisando, mas na Argentina a obra foi lançada em 5 de fevereiro de 1947, então muito provavelmente nesse circuito, né, de exibição, o filme tenha passado aqui pelo Brasil nesse período. Matheus, vamos começar nosso bate-papo aí sobre o Interlúdio, um filme daqueles assim que muitas vezes quando a gente pensa em Alfred Hitchcock a gente não coloca, né, no primeiro plano, assim, sobre o Alfred Hitchcock, né, essa aqui já é a fase do Hitchcock nos Estados Unidos. O que a gente pode trazer para o público aí, esse primeiro momento do Hitchcock em filmes dirigidos por ele nos Estados Unidos? Eu acho que é um momento bastante rico e acho que como tu disse, né, que muitas vezes é deixado de lado, mas ali com sombra de dúvidas, Interlúdio, Rebeca, Suspeita também. Suspeita. É um muito rico dele e é talvez um pouco desconhecido até pela filmografia em preto e branco, que tem muita gente que não gosta de ver filme em preto e branco, mas eu acho que para mim é um dos momentos preferidos dele. Eu gosto muito de Janela Indiscreta, Vertigo, O Corpo que Cai, Pássaros, Psicose, mas essa fase eu gosto bastante, assim. Essa fase que tu está falando aí, que do Vertigo, Pássaros, já é aquela fase consagrada, né? Quando a gente fala do Alfred Hitchcock, vem o Psicose, Os Pássaros, né? Esses filmes que são, de fato, icônicos, né? Dentro da cinematografia mundial. E esses filmes aqui lançados na década de 40, que é o caso do Rebeca, A Mulher Inesquecível, filme que ganhou o Oscar de melhor filme, inclusive, né? O Hitchcock não ganhou o prêmio de direção, mas ganhou o prêmio um filme dele ganhou o prêmio principal. E Correspondente Estrangeiro, né? Filmes que estão situados nesse contexto, inclusive, da Segunda Guerra Mundial e que tem, assim, um diálogo muito forte com a história, né? É o caso do Interlúdio, né? Um filme de espionagem que tem romance, que tem suspense e que tem o Rio de Janeiro filmado de uma forma meio assim, né? Retroprojetado Rio de Janeiro. Retroprojetado, né? O que a gente pode colocar, por exemplo, como o Hitchcock trabalha essas questões de história, né, nas suas tramas, assim? É interessante, por causa que eu fui ler a entrevista dele com o Truffaut, do livro, quando ele fala sobre o filme, e ele fala que a ideia do filme, o MacGuffin, que ele chama, né, tudo coisa que avança o plot, ele chama de MacGuffin. Objeto, o objeto que avança o plot, que é o urânio, né? Ele fala que ele teve essa ideia em 44, porque ele ouviu no amigo dele que no Novo México estava sendo feito experimentos para fazer a bomba atômica. E ele fala que ele procurou cientistas na época e os cientistas falavam, tu é louco, isso é impossível, isso aí é bobagem, sei lá o quê. E ele foi, inclusive, investigado pelo FBI por fazer essa pesquisa. Lógico, é o que ele diz, né? Até é interessante pesquisar as fichas dele para ver se tinha menção. Então, quando ele tenta vender o filme, a ideia da bomba atômica era uma coisa
assim, uma ideia nem muito explorada. E quando o filme é lançado, quando ele faz o filme, já era uma realidade, depois de Hiroshima, tudo, né? Mas eu acho que o filme casa com vários assuntos da história, a política da boa vizinhança, né? A parceria entre Estados Unidos e Brasil, e ao mesmo tempo uma não muito confiança, né? Porque pelo que eu lembro do plot, eles falam, não, o Brasil está ajudando esses nazistas fugidos. Então tem toda essa questão histórica que é bem interessante, principalmente para nós brasileiros que estudamos essa parte. E para refletir sobre isso também, porque de fato, né, é claro que muito se fala, por exemplo, do colaboracionismo argentino, né, que muitos nazistas fugiram para a Argentina, e menos se fala do Brasil nessas circunstâncias, né, aqui 1946, né, o governo Dutra, né, já era o presidente na época, e o contexto do filme está ligado logo após a Segunda Guerra Mundial, é um outro elemento aqui que a gente já vem destacando, porque de fato, né, tem a questão aí do urânio enriquecido, tem a questão dos nazistas que fugiram, tem a questão da própria situação das políticas de investigação dos Estados Unidos nesse contexto, porque aqui a gente está falando justamente de espionagem num período aí que não temos a Guerra Fria exatamente, né? Mas nós temos aí depois o que viria a se tornar, né? Inclusive, tema de alguns filmes do próprio Hitchcock, né? E os personagens, né, que são feitos aí pela Ingrid Bergman e principalmente pela Ingrid Bergman e pelo Cary Grant, eles dialogam muito bem na tela, né? É incrível como os bons atores que são, eles conseguem assim transmitir a obstinação do que eles precisam fazer e também se deixar envolver pelo próprio clima romântico, né, que, enfim, que uma cidade belíssima como é o Rio de Janeiro poderia provocar, e a gente é conduzido por isso mesmo sabendo que eles não filmaram aqui, né? Como é que tu vê a construção dos personagens? E também a gente pode falar do Claude Rains também, que eu acho um ótimo ator. Meu personagem preferido... Meu personagem não, vai ficar estranho. Meu ator preferido nesse filme, apesar de ter dois que eu gosto muito, é o Claude Rains. Eu adoro o Claude Rains, eu acho ele muito carismático. E ele é um vilão carismático nesse filme. E depois, no final do filme, não dando spoiler, mas tu vê o medo dele, tu vê a fragilidade dele enquanto vilão. Tu vê que ele até tem um certo... Ele é comandado pela mãe dele, coisa. Então eu acho que o Claude Rains é a grande estrela desse filme, mas o Cary Grant e a Ingrid Bergman como casal é muito bom. Tu vê a paixão que ela sente, ela tem essa mensagem de patriotismo, né, no filme. Você tem que fazer pelo seu país, e mostra a gravação, eu amo esse país e coisa. Mas tu vê que ela tem esse amor pelo país, mas ela é realmente apaixonada pelo Cary Grant. E tu vê a indignação do Grant conforme ela tem que adentrar mais nessa missão e se relacionar com o Claude Rains. Tem que casar com ele, né? Casar com o Claude Rains. Então eu acho que os atores são muito bons pro papel, isso convencem muito. Acho que é dos pontos fortes do filme são os personagens, são os atores, que convencem mesmo. E supera a questão técnica também, porque eu confesso, Matheus, que me incomoda, assim, não só desse filme, mas em outros filmes do Hitchcock, né, esse uso, né, da tela projetada com os atores fazendo em estúdio, sendo colocados na frente de imagens que vão passando atrás. Isso me incomoda, assim, isso, digamos, empobrece um pouco a ideia do poder da imagem cinematográfica, né? E nesse filme isso fica bem claro, assim, ó, tem passagens ali feitas na Cinelândia, por exemplo, que são assim, é risível, né, a forma como é feito. E o Hitchcock depois ele parou um pouco de fazer isso, mas continuava fazendo, por exemplo, quando tinha a questão de gravar com os carros em movimento, né? São coisas assim que facilitam o trabalho do diretor, tudo bem, né? Mas empobrecem a questão da imagem. Como é que tu vê a questão técnica do filme? Tudo bem que a gente está em 46, né, tem questão de custos, a dificuldade de deslocamentos de viagem e tal, são aí atores bem renomados, já vencedor de Oscar e tal. Como é que tu vê essa questão técnica do filme? Isso me incomodou. Primeira vez que eu devo ter visto esse filme pela primeira vez há uns 12 anos, 13 anos. E a primeira vez, eu que não costumava tanto perceber isso, me incomodou. Desde aquela primeira cena que os dois estão dirigindo, e quando chega no Brasil, acho que por causa da iluminação, de ser uma externa, retroprojetada, é pior, fica mais claro ainda. E daí eu tava
um tempo atrás também vi uma entrevista com a Shirley MacLaine, que ela fez aquele filme com o Hitchcock em Vista Vision, que é uma comédia, Trouble with Harry, o Terceiro Tiro, acho O que é. Terceiro Tiro, Terceiro isso. Tiro, e ela falava que o Hitchcock ele tinha um truque que ele gostava de fazer, que quando ele gostava muito da culinária de um local, ele escrevia um roteiro, ou escolhia um roteiro que você passava no local para viajar até lá e poder comer aquela culinária. E pelo jeito ele não gostava da culinária brasileira, por causa que na década de 40, principalmente em 46, um diretor que já tinha um poder como ele não tinha ainda feito a série de TV, ele não era ainda o mestre do suspense, que é essa fase da década de 50, mas ele poderia ter vindo ao Brasil, trazido os atores, principalmente num contexto de política de boa vizinhança, né, que essa troca artística fazia sentido. Então isso é uma coisa que me incomoda no filme, mas as internas, principalmente naqueles bailes, são tão boas que parece que elas superam essa parte, mas ainda assim é um ponto que eu acredito que incomoda algumas pessoas e que me incomoda um pouco no filme. A personagem da Alice Huberman, né, que é vivida pela Ingrid Bergman, ela é considerada dentro desse mundo, esse universo feminino dos filmes do Hitchcock, uma das personagens mais complexas, né, já feitas assim. O que te chama a atenção dela, assim, aquela sequência, né, aquele plano da chave, realmente é algo que é ensinado em cursos de cinema, porque né, é algo sensacional a forma como o Hitchcock faz aquilo. Mas acredito que a personagem da Ingrid Bergman, a atriz Ingrid Bergman, consegue imprimir muito de poder sobre isso, né? O que tu acha sobre a personagem Alice Huberman? Sobre essa sequência, né, da chave, e depois do Champanhe também, para mim são duas das melhores sequências de Hitchcock de suspense, assim, eu acho que a Ingrid Bergman e a personagem é realmente um dos personagens femininos mais fortes do Hitchcock. Ele é uma pessoa que ele é muito maldosa, digamos assim, com os seus personagens femininos, geralmente são muito simples, não tem um grande desenvolvimento. Eu acho que ela tem um grande desenvolvimento, porque tem a questão do patriotismo, que eu digo, mas também que ela se apaixona pelo Cary Grant, mas tem um conflito interno que tu vê nela várias vezes, essa questão de, eu tenho que lutar pelos meus ideais, mas ao mesmo tempo eu vou estar me afastando dessa pessoa que eu amo. Então eu acho que das personagens do Hitchcock, ela com certeza é a mais desenvolvida, e isso é um problema do Hitchcock, eu acho que nos filmes dele, mas eu acho que nesse papel ela conseguiu se desenvolver bastante. Eu acho que é com certeza uma característica, né, um adjetivo para a atriz, que a Ingrid Bergman vende todas essas emoções. A gente ouve muitas vezes, mas esse cinema clássico, a atuação era muito teatral e coisa. Não, ela vende, tu acredita naquilo, tu consegue ver o conflito nas expressões dela e tu vê ela nesse desenvolvimento, ela vendendo. Talvez outra atriz mais fraca não conseguiria vender esse conflito que dá para perceber na cabeça dela que toda hora está acontecendo. E, Matheus, o filme ele tem sequências... É claro que não é um filme sexualmente, vamos colocar assim, tão explícito, né? Ele sugere muito, né? E dentro dessa ideia do poder da sugestão, tem uma sequência famosa que é uma longa sequência de beijo, né? Do Cary Grant com a Ingrid Bergman, né? E é uma sequência que, enfim, provocou na época alguma ressonância. Nós lembramos do Código Hays, né? Que é o código justamente de que censurava e controlava, né? Tu acha que filmes como esse, assim, eles conseguem driblar bem a censura também pelo poder do diretor em saber, assim, como enquadrar, como construir o suspense, como inserir isso numa história que não é sobre sexo, é sobre outras coisas? Mas o Hitchcock é um mestre em fazer isso, em fazer a sugestão, né? Eu sempre tenho aquela cena que eu acho que é a mais escrachada dele, que é em Intriga Internacional, que é o trem entrando no túnel. Mas eu acho que em todo o filme do Hitchcock ele consegue vender muito bem essa parte, que tu sabe o que está acontecendo, tu sabe que existe uma atração real e que ela é sexual também entre os atores, e tu, apesar de não ver nada, tu sente que tu tá olhando atrás da cortina, porque ele, né, tem várias biografias que dizem que ele é um voyeur, e tu se sente um voyeur, assim, assistindo alguns filmes dele. Então eu acho que ele, enquanto diretor, e tem outro diretor, o Lubitsch, sabe fazer isso, o Billy Wilder muitas vezes faz muito bem isso, mas o Hitchcock, ele é outro desses diretores que conseguem driblar a censura e pela sugestão ser muito mais cru,
do que muitos outros diretores conseguiam ser depois do fim da censura. Maravilha, a gente está falando aí sobre os 80 anos do filme Interlúdio, do Alfred Hitchcock. Vou fazer um break agora, porque se o Interlúdio está completando 80 anos, né, a gente já falou aqui, os 100 anos do Tony Bennett, comemorados hoje, e vamos ouvir mais uma música que está em um filme. A música é Rags to Riches, musicaça, assim, que está na abertura do filme Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Voltando então para o nosso bate-papo aqui, na abertura do segundo semestre da UFSM, 80 anos do Interlúdio de Alfred Hitchcock, filme que teve 2 indicações ao Oscar, indicação aí de ator coadjuvante para o Claude Rains. Ele acabou sendo derrotado pelo Harold Russell, que fez Os Melhores Anos de Nossas Vidas, que é um outro filmaço aí do William Wyler, para quem não viu fica a sugestão também. E outra indicação foi para o Ben Hatch, que é o roteirista. O roteiro original foi indicado, acabou sendo derrotado por O Sétimo Véu, de Compton Bennett, apesar de ter sido derrotado. Essa aqui foi a última indicação do Ben Hatch no Oscar, né? Ele já tinha vencido 2 vezes. É o primeiro vencedor do Oscar de roteiro original, no filme Paixão e Sangue, filme de 1927, concorreu no Oscar de 1929, né? Primeiro Oscar, filme dirigido pelo Joseph von Sternberg. E também venceu por O Energúmeno, que é uma comédia de 1935, dirigido pelo próprio Ben Hatch. E, além de outros filmes, ele fez o roteiro do Scarface, A Vergonha de uma Nação, aí o filmaço, né? E também o filme do Hitchcock, ele foi indicado ao Grande Prêmio do Festival de Cannes, de 1946, nas primeiras edições. Então, tá aí, né? Um filme que teve um certo circuito, um sucesso, também teve uma boa circulação pelo mundo, né? E o Brasil é parte dessa história, né? Vou querer falar um pouquinho sobre o Brasil aqui, Matheus, porque, enfim, o Brasil ele é citado, né, logo no início, depois aparece imagens do Brasil, tem uma sequência que é projetada, tudo bem, os atores não estão aqui, mas que é em cima de um morro, né, que tu consegue ver assim, a Baía de Guanabara e tal. Como é que tu interpreta assim, a inserção do Brasil dentro dessa ideia que a gente já tinha passado pela Segunda Guerra, já tinha passado pela política de boa vizinhança, e o Brasil continuava aí aparecendo, né, em alguns filmes, né, seja como expressão de uma representação da realidade ou mesmo como um estereótipo, né? Eu tenho uma coisa que eu adoro, é buscar o Brasil em filmes antigos. É por isso que eu te fiz essa pergunta, eu lembro disso. Esses dias eu tava olhando uns filmes e gostei desse ator e fui olhar os filmes que ele já tinha participado. E tem um filme de 59 chamado Brasil, que é sobre um concurso de música brasileira, é um filme hollywoodiano. Eu falei, eu tenho que olhar esse filme, porque deve ser uma barbaridade, então ele tá lá na minha lista. E eu acho que essa parte do Brasil no Hitchcock é um pouco aquela fetichização do Brasil, né? E quando ela tá lá no baile, ela fala, vou pedir pra banda tocar uma música brasileira, porque valsas, já me cansei das valsas. Uhum. E ela pede e começa uma música nada com nada, que para nós não tem significado nenhum, né? E só deles falarem português já é também uma grande vitória, né? Porque não seria incomum se eles botassem um brasileiro falando em espanhol. Mas ainda que eu acho interessante da representação do Brasil nesse filme é que muitos dos filmes que representam o Brasil geralmente mostram os políticos são todos corruptos, então a polícia também é, e até que o trabalho entre a polícia brasileira e a americana é mostrado que todo mundo é competente, todo mundo está fazendo o seu trabalho da forma correta. Então isso para mim já nas representações do Brasil em Hollywood já é grande coisa, assim, porque não faziam isso, né? Por exemplo, os filmes da Carmen Miranda, né? Que ela nunca sabia falar inglês, era sempre meia burra, sempre espalhafatosa e coisa. Então eu sempre imagino dessas diferentes formas de mostrar o Brasil. Mas o Brasil realmente, nesse filme, é só um plano de fundo, né? Ele não tem nenhuma
grande significado no filme é até para aquela visão mesmo que eles tinham, a maioria dos nazistas estão fugindo para a América Latina, então qualquer país da América Latina, qual que é o maior, qual que deve consumir mais cinema? O Brasil, então bota o Brasil, sei lá. Então tem essa questão, é qualquer coisa, é o plano de fundo do filme, não tem nenhum significado real, poderia ser a Argentina, poderia ser qualquer outro país que funcionaria igual, da mesma forma. Mas ainda assim eu tenho aquela coisa brasileira que fala Brasil, eu tenho que ver então, que legal, olha, esse cenário é brasileiro. E é curioso, né? É curioso também as sequências iniciais do filme, quando eles estão vindo, na verdade, para o Rio de Janeiro, sequências aéreas que mostram o Cristo Redentor, o jovem Cristo Redentor ainda, né? Tem toda essa imagética aí que né, é uma cidade lindíssima, cinematográfica, né? Uma pena realmente que não foi feito em locação as sequências principais. Inclusive é citado o Copacabana Palace, mas não é falado Copacabana, é falado Palace Hotel, né? Então também tem isso como um ponto, e eles estão na sacada, assim, onde seria o Copacabana Palace e tal, mostra, assim, mas, enfim, não é desenvolvido, né? E tudo bem, não é desenvolvido por vários motivos, que vai do orçamento até a própria ideia da questão técnica, né? Mas, Matheus, o tema de espionagem é um tema forte nessa época, né? O tema de nazistas também é um tema forte nessa época. Nós temos, nessa mesma época, um pouco depois, né, o filme do Orson Welles, né, que é O Estranho, que também fala sobre questão de nazistas na América, mas no caso na América dos Estados Unidos, né? E o filme trabalha muito com a questão da confiança, do amor, da manipulação, que é o tema central do filme. Qual destes temas aqui tu acha que mais assim geram motivação ou que geraram assim interesse do Hitchcock, né, dentro de uma ideia de vislumbrar, né, o desenvolvimento desse filme, né? Se está mais pro lado da espionagem mesmo, pro lado do suspense ali da questão, né, da chave, né, do que está dentro daquela garrafa de vinho, né, ou a própria ideia do amor e da manipulação. Nessa entrevista com o Truffaut, ele fala que o grande tema do filme, que poderia mudar tudo o resto, mas o grande do filme é um homem que ama uma mulher e tem que ver ela pelo dever sair com outro cara, né? Uhum. Então eu acho que esse é um quesito forte, mas eu gosto do quesito da espionagem no filme, e é legal que é uma coisa que o próprio Hitchcock diz, né? Que era para ser um filme de espionagem diferente dos outros, não ia ter um assassinato, não ia ter tiroteio, não ia ter nada, e ia ser a tentativa de assassinato que tem no filme por um envenenamento longo, então isso quebra, mas se eu vou seguir o diretor, é lógico, o grande tema do filme é essa questão do amor, né, da relação entre os dois, dele ter que ver ela, e ele também tem um papel, porque ele também faz parte dessa organização que está ajudando a prender esses nazistas, mas o grande temática é o romance entre os dois. Mas é legal, outra coisa que eu lembrei agora, que eu acho legal no filme, é que logo no início se apresentam duas características importantes do filme, né, que é o MacGuffin, que é quando o cara lá enlouquece porque achou que botou o vinho errado, o champanhe errado, e que seria o champanhe com o urânio dentro, e logo depois como aquela organização deles ali não permite nenhum erro. Então todo o assassinato daquele personagem no início justifica todo o medo do Claude Rains no final. Então ele é muito efetivo nesse filme. Não é um filme muito longo, mas é um filme que apresenta tudo, fecha tudo com um lacinho bonitinho. Tu falou das características, né? Talvez para quem assista muitos filmes do Hitchcock, lembre que ele costuma fazer cameos na obra, né? E nesse aqui ele aparece de uma forma diferenciada, né? Que ele aparece justamente num cameo durante a festa, a grande festa que tem lá, a festa do casamento e tal, e aparece o personagem do Claude Rains, serve uma taça de champanhe para ele, então ele aparece de costas sendo servido, né? E né, ele aparece, né, ainda que de uma forma diferente, assim, não aparece com a sua, digamos, com a sua imagem tradicional, seu perfil, né? Bom, estamos se encaminhando para a reta final do nosso bate-papo, Matheus, e acho que é legal a gente trazer assim, alguns elementos, né, quando a gente fala assim, né, onde tu incluiria, agora vamos fazer assim, um exercício para as pessoas que
que não são tão ligadas a Alfred Hitchcock, que devem visitar e revisitar esse diretor, que é onde a gente pode incluir o interlúdio na obra do Hitchcock como um todo. É uma pergunta muito difícil, por causa que quando a gente vai pensando assim no Hitchcock, esse é um dos melhores filmes dele, mas tem esse também, mas tem esse também, mas tem esse também. Mas eu acho que realmente o Interlúdio está entre os grandes filmes do Hitchcock desse período pré-grande fama, pré-mestre do suspense, mas eu colocaria ali para a par com Stranger on a Train, eu sempre esqueço o nome desse. Pacto Sinistro. Pacto Sinistro, com a Suspeita de Dúvida. Eu acho que da década de 40 é uma das melhores obras dele, que é uma década com muitas obras maravilhosas. Eu acho que é um dos filmes imperdíveis dele, com certeza, principalmente para nós brasileiros, porque é meio que um documento do Rio da década de 40, então é legal ver esse Rio, como tu disse, o Cristo Redentor jovem, os morros, um Rio ainda muito com uma arquitetura muito baixa e antiga, a praia. Eu acho que então ele é um documento muito bonito assim do Brasil antigo. E que está num filme hollywoodiano que está fazendo 80 anos, vejam só, né? 80 anos de interlúdio, Notorious, filme aí que dialoga com sua época, mas que tem ressonâncias até hoje. Claro, a gente sempre deixa aqui o salientar, é um filme do Alfred Hitchcock, que usa técnicas um pouco diferentes da forma de fazer filmes, pode gerar desconforto, gera em nós aqui que estamos acostumados a ver muitos filmes do Hitchcock, né, Matheus? Então, assim, tem que ser relevado isso e ficar mais preso na história, né, no roteiro, nas atuações, porque, de fato, assim, do ponto de vista imagético, esse filme em específico aqui, digamos, como diria um outro amigo meu, ele envelhece mal no sentido do uso, né, dessa tela projetada aí com os atores na frente. Matheus, obrigado pela presença e vamos pensar em mais clássicos para trazer aqui no Matiné. Clássico é o que não falta, né? Não, mas eu que agradeço a presença, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias da semana no Brasil. Lidera A Odisseia, seguido de Toy Story 5, Moana, Minions e Monstros e O Convite. Nos cinemas comerciais, a estreia da semana foi Homem-Aranha, Um Novo Dia, filme dirigido por Destin Daniel Cretton, e que tem o Tom Holland, a Zendaya, a Sadie Sink. Novo filme do Homem-Aranha aí, Peter Parker segue combatendo o crime enquanto enfrenta o isolamento de viver em um mundo que não se lembra mais dele. Ao ver seus antigos amigos seguirem suas vidas, ele passa por uma transformação inesperada, justamente quando surge uma nova e misteriosa ameaça. Um poderoso vilão, invisível, capaz de colocar em risco a cidade e as pessoas que Peter ainda ama. É um bom filme, tivemos a oportunidade de assistir ele essa semana, ainda na semana de estreia, e cotamos com 3 estrelas e meia de 5 estrelas. Segue em cartaz A Odisseia, grande filme do Christopher Nolan, 4 estrelas e meia de 5, Toy Story 5, 3 estrelas e meia de 5, e Minions e Monstros, Moana e Altend Games no Império Desconectado. Na agenda Cinemeira, para acompanhar as sessões e a programação do Cineclube de Santa Maria, siga os perfis nas redes sociais. @Cineclube Lanterninha Aurélio, @Cineclube da Boca, @Cineclube_Atelier, que é o Cineclube da Estação, e @Casa Edmundo Cardoso, que é o Clube de Cinema de Santa Maria. A programação é atualizada regularmente nos perfis dos cineclubes, que promovem sessões gratuitas e debates ao longo do ano em diferentes espaços culturais da cidade. Notícias do mundo do cinema. O músico e ator irlandês Glenn Hansard, vencedor do Oscar de melhor canção original por Falling Slowly, do filme Once, Apenas Uma Vez, filme de 2007, morreu aos 56 anos em um acidente de moto em Dublin. Hansard também era conhecido por liderar a banda The Frames e pela dupla The Swell Season, formada com Marketa Irglova. A polícia irlandesa investiga as circunstâncias do acidente, uma perda que foi bastante sentida aí no mundo da música e também dos filmes.
Vamos ouvir então a música Falling Slowly, de Glenn Hansard e Markéta Irglova. E seguindo agora com as notícias da semana, os antigos proprietários do Globo de Ouro entraram com uma ação judicial contra o grupo que adquiriu a premiação em 2023. O Globo de Ouro segue polêmico, né? A acusação é de fraude durante o processo de venda, com a alegação de que a atual controladora teria desvalorizado deliberadamente a associação responsável pela premiação para reduzir o preço da compra. Os novos administradores negam as acusações e afirmam que a negociação ocorreu de forma legal. E outra polêmica é aquela, né, que envolve o filme É Assim que Acaba. O ator e diretor Justin Baldoni sofreu uma derrota na Justiça dos Estados Unidos após perder o processo por difamação movido contra o jornal The New York Times. A produtora Wayfarer Studios foi condenada a pagar cerca de $170 mil em honorários advocatícios ao veículo. A ação estava relacionada a uma reportagem sobre os bastidores justamente do filme É Assim que Acaba e as acusações envolvendo a atriz Blake Lively. O 54º Festival de Cinema de Gramado definiu os concorrentes ao tradicional Kikito. A organização anunciou 6 longas-metragens brasileiros de ficção e 18 curtas gaúchos que integram as mostras competitivas da edição de 2026, que será realizada na Serra Gaúcha entre os dias 12 e 22 de agosto. O evento segue aí como o principal palco de lançamento e valorização da produção cinematográfica nacional, lembrando que esse ano o cinema brasileiro não teve aí grandes representantes no Festival de Cannes e também no Festival de Veneza. Na disputa pelos Kikitos de melhor longa-metragem estão Chorão, Só os Loucos Sabem, de Hugo Prata e Felipe Novaes, Feito Pipa, de Alain de Berton, Justino nos Bastidores do Reino, de José Eduardo Belmonte, Leite em Pó, de Carlos II, Nosso Segredo, de Grace Passot e Pele de Rinoceronte, de Marcelo Ludwig Maia. A seleção reúne cineastas experientes e novos talentos, com 3 diretores estreando em longas de ficção, mostrando aí um pouco dessa proposta também do festival em valorizar novos nomes no cinema brasileiro. Além dos longas-metragens, foram revelados os 18 curtas gaúchos que disputarão o prêmio Assembleia Legislativa. Mostra destaca produções realizadas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, contemplando documentários, ficções e animações. A produção do festival ainda inclui as mostras de longas documentais brasileiros, curtas nacionais e filmes latino-americanos. A mostra competitiva de longas-metragens gaúchos terá a seguinte disputa: A História Mais Triste do Mundo, filme de Porto Alegre, dirigido por Ike Montanari, Darcy Fagundes, Meu Famoso Pai Desconhecido, também de Porto Alegre, de Luciane Fagundes, Filhas da Lua, mais um filme de Porto Alegre, dirigido por Tatiana Seger, Morro da Cruz, Memória Popular, filme de Porto Alegre, de Criston Afronário, e Remanente, Voltagem, Porto Alegre também, de Capel Furman. O filme de encerramento será La Perra, filme chileno-brasileiro de Dominga Sotomayor. Entre os homenageados do ano estarão Maria Fernanda Cândido e Celton Mello, que receberão o Kikito de Cristal, prêmio destinado a grandes nomes do cinema brasileiro com projeção internacional. Mello, inclusive, representando no chileno-brasileiro La Perra, que encerra o festival. Marcos Caruso recebe o troféu Cidade de Gramado. Andréa Beltrão recebe o troféu Oscarito. E Renata Almeida Magalhães o troféu Eduardo Abelin. O filme da abertura será Antártida, reforçando a expectativa de mais uma edição marcada por estreias, debates e encontros entre realizadores e público, lembrando que os ingressos estão à venda no site do festival.
Durante o festival também ocorre o primeiro Encontro Internacional de Cidades, evento que integra aí a programação do Conexões Gramado Film Market. A iniciativa acontece entre os dias 12 e 14 de agosto, no Hotel Serra Azul, reunindo gestores públicos, especialistas e representantes de instituições brasileiras e internacionais para discutir o audiovisual e a economia criativa e como essas podem impulsionar o desenvolvimento das cidades. A proposta é promover a troca de experiências sobre políticas públicas, inovação, turismo, desenvolvimento territorial e fortalecimento da indústria audiovisual. O encontro, que reunirá prefeitos, secretários municipais e representantes de organismos ibero-americanos, reforça o papel do cinema como ferramenta de geração de emprego, renda e projeção internacional dos municípios. Um dos destaques da programação será a participação da cidade colombiana de Medellín, reconhecida internacionalmente por sua transformação urbana. A secretária de Desenvolvimento Econômico Maria Fernanda Galeano Rojo e a coordenadora da Comissão Fílmica de Medellín, Carla Valderrama, apresentarão como a cidade utilizou a economia criativa e a atração de produções audiovisuais para estimular o desenvolvimento econômico, o turismo e a inovação. O encontro também contará com representantes de instituições como a Embratur, Rio Filme, Gramado Tour e da Comissão Fílmica de Medellín, consolidando aí Gramado não apenas como uma vitrine para o cinema brasileiro e latino-americano, mas também como um espaço de debate sobre políticas culturais, cooperação internacional e desenvolvimento econômico por meio da indústria audiovisual. E chegamos ao fim do matinê, em que conversamos com o estudante do curso de Arquivologia da UFSM e colaborador habitual aqui do matinê, Matheus Meller. Falamos sobre os 80 anos do clássico Interlúdio de Alfred Hitchcock. Ouça este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3. Siga nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @Rádios UFSM. O próximo matinê será segunda-feira, dia 10 de agosto. E fechando a trilha sonora do dia, o especial aí aos 100 anos de Tony Bennett, vamos ouvir The Best Is Yet to Come, de Tony Bennett. E fechando nossa trilha sonora de hoje, especial aí aos 100 anos do cantor Tony Bennett, vamos ouvir The Best Is Yet to Come, de Tony Bennett, e que está na trilha sonora do filme Homem de Ferro, dirigido aí por Jon Favreau. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.